Pessoal, beleza? Vamos começar aí processo civil nesse nosso aulão, ficando na largada, claro, sempre o desejo de boa sorte. Diz que a prova aí, né? Amanhã, senhores, toda a sorte do mundo, que vocês consigam aí a aprovação, que vocês consigam aí não só a aprovação na primeira etapa, essa aí eu tenho certeza que está garantida, mas também na segunda etapa aí, para que a vida de vocês possa deslanchar e que vocês sejam excelentes profissionais, operadores do direito aí na área que vocês escolherem em continuidade depois de vencer essa etapa, que é justamente o exame de ordem. E em processo civil, o que a gente pode passar para vocês aqui como dicas, como situações que poderão ser cobradas e que merecem, sem dúvida nenhuma, essa nossa atenção aqui, nesse tempo que a gente tem. Vou fazer uma opção, inclusive. Não é hora de eu ficar mostrando o texto de lei para os senhores, não é hora, não. É hora de eu falar o seguinte: vem comigo aqui, para a gente poder realmente trabalhar situações possíveis de cobrança. E quando eu falo em processo civil e falo em processo de conhecimento, se há situações ou há situação que me preocupa no conhecimento, tem o nome de competência. Então eu quero a atenção dos senhores. A letra vai sair horrível, porque eu quero dinamizar situações com vocês aqui. Claro que alguém aí vai falar: não, Ivan, sua letra sempre foi horrível. Não, vou piorar um pouquinho. Minha preocupação, senhores, é que vocês amanhã tenham a aprovação. Então vem cá. O que me preocupa em competência quando a gente pensa em processo de conhecimento, senhores? A minha preocupação aqui em termos de processo de conhecimento, competência é justamente aquela sempre vivência. Situações de competência dita absoluta e do outro lado competência meramente relativa. Duas situações de incompetência. Absoluta de um lado, relativa do outro. E, por favor, vivência de critérios. Porque quando eu falo critério em razão da matéria ou critério material de determinação de competência, estou pensando ali em competência dita absoluta. Quando eu digo competência em razão da pessoa, estou pensando em competência absoluta. E quando eu digo competência em razão da hierarquia, também conhecido como critério funcional ou critério em razão da função, critério funcional de determinação de competência, estou lidando com situações de competência absoluta. Relativas seriam, então, competência territorial e competência em razão do valor, em razão do valor da causa. Ótimo. Mas, por favor, senhores, a armadilha está na seguinte vivência. Há situações em que competência territorial, deixa de ser relativa e dentro de uma situação excepcionalíssima, competência territorial, torna-se competência absoluta. Qual é, na verdade, essa situação posta, senhores? Não vou falar de artigo de lei, não. Vem cá. Porque não é o objetivo, não é o momento dos senhores, não. A prova já está aí amanhã, então vem comigo aqui. Quando eu falo em direitos reais sobre bens imóveis, o juízo competente é o juízo do local da coisa. Direito real sobre bem imóvel, juízo competente é o juízo do local da coisa. Podendo, entretanto, o autor optar não pelo juízo do local da coisa, mas optar por apresentar a sua demanda no juízo do domicílio do réu ou eventual juízo em foro eletivo, caso haja isso previsto dentro de uma situação contratual. Mas quando eu falo nos seguintes direitos discutidos: posse, propriedade, vizinhança, servidão, nunciação de obra nova, divisão e demarcação, deixa o critério territorial de ser relativo e se torna absoluto. Porque aí o único juízo competente é o juízo do local da coisa, não tendo mais o autor possibilidade dessa dita opção. Guarda comigo, é isso que eu quero. Posse, propriedade, vizinhança, servidão, nunciação de obra nova, divisão e demarcação de terras.
Nesses casos, o único juízo competente é o juízo do local da coisa e a propositura da demanda que envolvam esses direitos. Fora desse juízo, é causa de incompetência territorial absoluta. Pegamos, senhores? Maravilha. Então, uma primeira preocupação minha em relação a essa estrutura de competência, e não se fala que o verificar da incompetência, o juiz verificando a incompetência, senhores, no Código de Processo Civil, isso não é motivo de extinção do processo. A incompetência, comigo por favor, a incompetência no direito processual civil, melhor dizendo, a incompetência no Código de Processo Civil, não é, na verdade, um motivo de extinção do processo. É simplesmente um motivo de remessa dos autos ao juízo, que é lido ali como juízo competente. Seja isso competência dita relativa ou absoluta. Quaisquer delas, não há extinção do processo no Código de Processo Civil. Mas se cobrar em juizado especial dos senhores e competência, um dos pontos possíveis de cobrança lá, juizado especial e competência, é que reconhecida a incompetência do juizado especial, mesmo que seja o reconhecimento de uma incompetência meramente territorial, o que nós vamos ter, senhores, é extinção do processo. Então compara comigo, por favor. Incompetência absoluta ou relativa, pouco importa. CPC, remessa dos autos ao juízo competente. Quando eu falo, entretanto, juizado especial, é motivo de extinção por força da Lei 9.099. Beleza? Então, senhores, bastante atenção nessas situações de competência absoluta, competência relativa. Lembrando que o juiz conhece de ofício, não é isso? Da incompetência absoluta, mas não conheceria de ofício da incompetência relativa, regra. Regra que tem uma exceção. Vamos lá, por favor. Em que situação lícito seria ao juiz conhecer de uma incompetência territorial de ofício? Naquela em que foro de eleição em contrato de adesão, ele, juiz, ali no início do processo, verifica que o ajuizamento da demanda pelo autor que utilizou desse foro eletivo, entre aspas, num contrato de adesão, dificulta, consequentemente, a possibilidade do cidadão conhecido como réu apresentar a sua defesa. Nesse caso, contrato de adesão, foro eletivo entre aspas, porque no contrato de adesão não há justamente essa possibilidade, não é isso? Dessa eleição. Então, insisto, observa aqui, contrato de adesão, foro de eleição, pode o juiz conhecer de ofício dessa cláusula como abusiva e determinar, consequentemente, a remessa dos autos ao juízo que seria o juízo territorialmente competente. Tudo isso feito de ofício. Então, marcamos? Vamos lá. Critério em razão da matéria, da pessoa e funcional, competência absoluta. Território e valor, incompetência relativa. Salvo nos casos de posse, propriedade, vizinhança, servidão, anunciação de obra nova, divisão e demarcação de terras, aonde o critério territorial, nesse caso, é absoluto. Mas seja situação de competência absoluta ou relativa, no Código de Processo Civil, incompetência não é motivo de extinção, é motivo de remessa dos autos ao juízo competente. No juizado especial, Lei 9.099, entretanto, a incompetência, mesmo que seja um fator meramente territorial, é motivo de extinção do processo. Pegamos, senhores? Então, bastante atenção, se der tempo aí, eu sei que não dá, porque vocês têm muita coisa para rever e o cansaço chega. Pelo menos guardem isso que a gente está falando aqui a respeito da figura da competência, tranquilo? E se tem uma outra coisa que no processo civil, para essa prova dos senhores, a gente tem que debater, é a possibilidade da modificação de pedido e de causa de pedir. E qual é? Vamos fazer um quadro aqui, por favor, para que vocês mentalizem esse quadro e, se Deus quiser, caindo, vocês consigam gabaritar a questão envolvendo esse conteúdo. Olha só, eu tenho petição inicial, não é isso? E quero, após a apresentação da minha petição inicial na qualidade de autor,
modificar aqui eventualmente o pedido ou a causa de pedir. É lícito, senhores, que eu modifique o pedido ou a causa de pedir enquanto autor unilateralmente? Beleza. Mas a pergunta é: até que momento do processo eu, autor, posso unilateralmente modificar pedido ou causa de pedir? Eu posso até o ato de citação. Até o ato de citação eu posso modificar pedido ou causa de pedir unilateralmente após o ato de citação. Entretanto, é necessária a anuência do cidadão conhecido como réu. De novo, eu, autor, quero modificar unilateralmente pedido ou causa de pedir. Eu posso, unilateralmente até o ato de citação. Após o ato de citação, é possível ainda modificação do pedido ou causa de pedir, mas desde que haja anuência do cidadão conhecido como réu, desde que isso seja feito até o saneamento do processo. Porque uma vez ocorrendo o saneamento, não se modifica mais nem com anuência, nem se Jesus Cristo vier à terra, senhores, se modificaria ali pedido ou causa de pedir, correto? Então, marque esse quadro para mim. Eu posso alterar pedido ou causa de pedir unilateralmente enquanto autor até o ato de citação. Após a citação ainda é possível, desde que haja anuência, desde que haja concordância do cidadão conhecido como réu, mas depois do saneamento, em nenhuma hipótese, lícito seria, possível seria a modificação do pedido ou da causa de pedir. Só que tem uma armadilhazinha aqui. Qual é? Tem uma situação no processo civil, claro, aonde após o ato de citação, ainda assim possível seria, claro, o limite sempre a figura do saneamento, que após o ato de citação seria possível uma modificação unilateral desse pedido, senhores. Em que situação, após a citação, pode o autor modificar unilateralmente pedido e causa de pedir? É possível que ele assim o faça desde que o réu, validamente citado, se torne réu revel. Porque a partir do momento em que esse réu é lido como réu revel, lícito ao autor mudar unilateralmente, modificar unilateralmente, sem necessidade de concordância dele, porque ele não se manifestou, o pedido ou a causa de pedir. E dentro dessa sistematização, entretanto, feito isso, há que se providenciar nova citação. Então, de certa forma, nesse contexto, quando o autor, após a citação, porque o réu se tornou réu revel, modifica ali o pedido ou a causa de pedir, senhores, quando isso aqui, na verdade, vai e ocorre, ele perde, de certa forma, o que ele teria de benefício no processo, que seria eventuais efeitos da revelia. Porque nós vamos ter que citar novamente esse cidadão conhecido como réu. Pegamos? Então, segunda dica, modificação de pedido ou causa de pedir em relação a tempo do processo para a prática desses atos processuais, de forma uni ou bilateral de vontade, sendo o saneamento, insisto, o limite de eventual alteração desse dito pedido ou causa de pedir. Outra coisa que me preocupa, porque aqui a gente tenta também, senhores, fazer um exercício tipo mãe de Ná, né, velho? A gente tenta aqui criar situações que a gente acredita serem possíveis de serem cobradas. Então, dentro dessa ótica, uma outra preocupação que eu tô com ela aqui, ó. Indeferimento da petição inicial. Ato de manifestação primeiro do juiz, que em verificando que a petição inicial não está ali devidamente guarnecida dos elementos necessários a uma correta ou um correto andamento do processo, pode indeferir a petição inicial. Mas tem que lembrar uma coisa: se há uma deficiência nessa petição inicial,
deficiência sanável, o juiz não pode de plano indeferir a petição inicial, não. O juiz tem que chamar o autor à emenda, dando a ele o prazo de 10 dias para corrigir o defeito da petição inicial, caso seja sanável. Se não corrigir, indeferimento. Ou ele vai indeferir de plano a petição inicial, quando ele percebe que a deficiência não tem como ser sanada. Tudo bem. As hipóteses de indeferimento, aqui eu vou ter que fazer referência à lei, apesar de não ser esse o objetivo nosso, mas só para um enquadramento, senhores. As hipóteses de indeferimento estão lançadas no artigo 295 do Código de Processo Civil. E por força do artigo 267, inciso 1º do Código de Processo Civil, quando eu falo em indeferimento da petição inicial, eu tenho uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Só que marca para mim, há uma hipótese em que o juiz indefere a petição inicial, mas ao indeferir profere sentença de mérito. Profere uma sentença 269. E qual é essa situação? A situação descrita no artigo 295, item 4. Quando o juiz de plano ali, quando o juiz, na largada, reconhece prescrição ou decadência do direito do autor, ele há de indeferir a petição inicial. Mas, nesse caso, ao indeferir a petição inicial, a sua sentença, já que ele, juiz, estaria ali reconhecendo prescrição e decadência, ou decadência, melhor dizendo, é uma sentença de mérito. Porque toda vez que eu falo prescrição, decadência, eu estou falando sentença de mérito, senhores. E dentro dessa proposta, então, o indeferimento poderá sim se travestir de uma sentença de mérito nessa hipótese. Pegamos? Ótimo. De qualquer forma, desse indeferimento, que é ato, sentença do juiz, o que eu tenho, entretanto, é um recurso de apelação, aonde excepcionalmente o magistrado pode exercer um juízo de retratação. Essa é a ideia. Então eu tenho, senhores, por favor, indeferimento da petição inicial, extinção do processo sem resolução do mérito, salvo quando o juiz reconhece prescrição e decadência. Porque nesse caso, apesar de indeferimento, é sentença de mérito. De qualquer forma, recurso de apelação, sendo possível ao magistrado, excepcionalmente, diante desse recurso de apelação, o exercício de um juízo de retratação. Beleza? Essa é uma preocupação que eu estava com o indeferimento. Mas tem uma outra que está me chegando aqui na mente que eu não posso deixar de conversar com os senhores, não. Qual é a outra situação que está aqui na mente e que eu não posso deixar de falar? É possível, é lícito, que eu tenha, na petição inicial, por exemplo, uma cumulação de pedidos. É possível que eu tenha pedido número 1 e, consequentemente, também que eu tenha pedido número 2. E é lícito ao juiz, diante dessa acumulação de pedidos na petição inicial, senhores, de repente, indeferir um desses pedidos, por um motivo qualquer, determinando, entretanto, que a demanda siga exclusivamente em relação a esse segundo pedido aqui formulado na petição inicial. Nesse caso, senhores, o que eu tenho aqui é um indeferimento, mas um indeferimento parcial, o indeferimento que atingiu apenas um dos pedidos, um dos ditos pedidos ali acumulados, seguindo o processo para o julgamento ali do pedido número 2. Recurso nesse caso. Apesar de eu usar a expressão indeferimento, o recurso nesse caso é agravo sobre a forma de instrumento. Porque apesar de eu ter aqui uma sentença dita parcial, de eu ter uma manifestação do juiz, que seria ali uma manifestação 267 ou 269,
não há o encerramento da atividade cognitiva do juiz de primeiro grau quanto às situações das pretensões postas, já que a demanda seguirá, o processo seguirá para julgamento desse pedido número 2. Então, nesse caso, no indeferimento de um dos pedidos cumulados, ou de mais de um, preservando um ou algum que continuará, recurso não é apelação, recurso é agravo de instrumento. Da mesma forma, senhores, deixa eu pegar outras exemplificações dessas situações que eu estou aqui construindo para vocês. Frisa, leva esse mantra para mim, senhores. Matou um, seguiu o outro, agravo de instrumento. Vem cá. Autor, réu número 1, réu número 2, decisão do juiz. Decisão dele que vai dizer para mim o seguinte: o réu número 1 é parte ilegítima. Siga o processo somente contra o réu número 2. Recurso, senhores, agravo sobre a forma de instrumento. Matou para um ou matou um e seguiu o outro, agravo de instrumento. Vamos mais. Regra. Quando eu falo em ação e reconvenção, por força da lei, tanto a ação quanto a reconvenção tramitam nos mesmos autos e hão de ser ali, regra, decididas na mesma sentença. Mas pode ocorrer qual fenômeno, senhores? Do juiz resolver extinguir a ação em razão de uma desistência ou de qualquer motivo que venha a extingui-la. Ótimo. Isso não inibe o segmento da reconvenção, da manifestação do juiz que extingue a ação, determinando o segmento da reconvenção. Ou vice-versa, porque de repente eu mato a reconvenção, mas determino o prosseguimento da ação, recurso cabível, agravo sobre a forma de instrumento. Pegamos? Matou um, seguiu o outro, agravo de instrumento. Regra essa aí que vocês podem levar para quaisquer dessas situações processuais ou outras assemelhadas que possam aí ser cobradas dos senhores. E por falar em recurso, preocupação, vem cá. Embargos de declaração, ok? Por falar em recursos, senhores, embargos de declaração me preocupa um pouquinho. Sabemos, prazo dos embargos de declaração, 5 dias. Não exigindo a lei, consequentemente, ali, preparo, não é isso? A lei não exige, senhores, o preparo para que a gente possa apresentar esses embargos de declaração. Embargos de declaração que se prestariam, no caso, a uma omissão, contradição, obscuridade, que o ato decisório do juiz eventualmente carregue. Seja sentença, decisão interlocutória, pouco importa. Omissão, obscuridade, contradição, embargos de declaração, prazo de 5 dias, independentemente de preparo. Mas algo possível de ser cobrado dos senhores não é, nos embargos de declaração, não é esse caminho tranquilinho que eu estou falando aqui, não. É o questionamento de ser lícito ou não através dos embargos de declaração, de ser possível ou não através dos embargos, a ocorrência daquilo que a gente chama de efeito modificativo. Se lícito seria, em razão desses embargos de declaração, uma mudança substancial da decisão. Porque a regra, senhores, é nessa regra que a lei se fia, embargos de declaração se prestariam exclusivamente a uma adequação da forma. Então aqui eu teria apenas uma adequação formal da decisão, não implicando numa mudança substancial, não implicando numa mudança de natureza meritória. Mas vamos sedimentar um caminho junto aí para essa primeira etapa do exame de ordem? Embargos de declaração possuem sim efeitos modificativos. Uma possível alteração substancial ou de mérito é possível em razão dos embargos de declaração. De novo,
é lícita não apenas uma adequação formal, por ser esse o objetivo dos embargos de declaração, mas toda vez que há, por exemplo, uma omissão, ou propriamente dita uma contradição, pode ser que o juiz, diante dos embargos de declaração que ele deve acolher, ele verifique que no acolher desses embargos de declaração, o que ocorreria é uma mudança substancial, uma mudança de mérito da sua própria decisão. Plenamente lícito, plenamente possível que isso ocorra. Mas vocês vão responder para mim da seguinte forma: isso é uma situação excepcionalíssima. De novo, isso é uma situação excepcionalíssima. Porque a regra é que através dos embargos de declaração só seja possível uma mudança formal do julgado. Não uma mudança substancial, não uma mudança de mérito. Isso, efeitos modificativos, trate para mim como situação excepcionalíssima. Desde que preservado o contraditório. Por quê? Porque se os embargos de declaração não se prestariam a uma eventual modificação de substância do julgado, senhores, se a isso eles não se prestariam, embargos de declaração, não são ali vivenciados em contraditório. Porque apresentados embargos de declaração, estando ali devidamente tempestivos, ato seguinte, o juiz julga os embargos de declaração, sem chamar a parte contrária a uma eventual e possível manifestação. Entretanto, se eu vou emprestar efeitos modificativos aos embargos de declaração, é essencial a vivência do contraditório, aonde, uma vez recebidos os embargos de declaração, antes do juiz se manifestar sobre o mesmo, a parte contrária será intimada, a querendo apresentar resposta a esse recurso no prazo, claro, no prazo da interposição, que seria ali resposta, então, também no prazo de 5 dias. Então, dentro dessa percepção, dentro dessa vivência que eu estou trazendo para os senhores, excepcionalmente, insisto, embargos de declaração podem ter efeitos modificativos, desde que se garanta antes a outra parte a vivência do contraditório, desde que ela seja, enquanto parte contrária, chamada a se manifestar no prazo de 5 dias. Pegamos? Beleza, senhores. Então, uma preocupação minha aqui, bastante pontual em relação aos embargos de declaração. Ótimo. Vem cá, vamos falar um pouquinho de execução. Por quê? Quando eu falo em título executivo judicial, e eu estou aqui propriamente dito pensando na defesa na execução, senhores. Quando eu falo em título executivo judicial, a defesa tem o nome de impugnação. Quando eu digo, entretanto, título executivo extrajudicial, a defesa não tem o nome de impugnação, a defesa mantém o seu antigo nome de embargos, ok? Tá aqui, ó, a defesa no título executivo judicial ganha o nome de impugnação, no título extra que eu tenho é nome de embargos, e tanto um quanto o outro, cada um no seu quadrado, um no cumprimento de sentença, outro no processo de execução, hão de ser apresentados no prazo de 15 dias. Então eu tenho no título executivo extrajudicial processo 15 dias para apresentar embargos, que também é o prazo para o cidadão lá no cumprimento de sentença apresentar essa impugnação. Só que esse prazo de 15 dias fluirá, quando eu falo impugnação ao cumprimento de sentença, fluirá da intimação da penhora. Então é do ato de intimação da penhora que eu vou ter, consequentemente, senhores, a fluência desse prazo de 15 dias, para que o cidadão possa apresentar a sua impugnação. Logo, é correto eu afirmar justamente o quê? Que para a apresentação de impugnação, essencial o ato de penhora. Entretanto,
quando eu falo em embargos, eu digo, não é necessário ou necessária garantia do juízo, não é necessário ato de penhora, para que eu possa, consequentemente, ali, senhores, apresentar os meus embargos. Porque basta juntada aos autos do mandado de citação para fluência do prazo para apresentação de embargos, independentemente de prévia garantia do juízo, os embargos à execução serão apresentados no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Uma grande diferença quando a gente pensa aqui na situação de título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Impugnação depende de penhora. Embargos não dependem de garantia do juízo. É da intimação da penhora que flui o prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação. Já embargos, ato de citação e juntada aos autos. E tanto um quanto o outro não tem efeito suspensivo em regra, não suspendendo, consequentemente, os atos de execução, salvo se o juiz presente os requisitos legais conceder efeito suspensivo. Então, seja ali impugnação ou embargos, marca para mim, nenhum dos dois, em regra, tem efeito suspensivo, podendo tal efeito ser concedido pelo juiz. Bastante cuidado nisso aqui. Meu tempo, senhor, está indo e é justamente isso que a gente aqui queria trazer de dicas nesse momento final, nesse aulão, nessa preparação final para os senhores. Evitando, inclusive, referência a dispositivo legal, nada. Por quê? Porque eu quero que essas ideias fiquem gravadas na mente dos senhores e que, se Deus quiser, que a gente tenha sido aqui iluminado e que esse conteúdo que a gente está trabalhando realmente caia aí amanhã na prova aí de vocês. Beleza? Gente, bastante sorte, vamos com fé e mandem notícias aí se conseguiram a aprovação, beleza? Valeu, gente, fiquem com Deus, um abraço.